Nós vamos iniciar o estudo do movimento uniformemente variado, né? Então, o movimento uniformemente variado, que nós vamos chamar de MUV, ele vai ser apresentado nessa primeira videoaula da parte 1, e depois nós vamos ter a segunda videoaula do movimento uniformemente variado, que é a parte 2. É importante a gente organizar o estudo que vai ser apresentado nessa primeira videoaula. A gente vai abordar primeiro a aceleração escalar média, é uma definição extremamente importante para esse movimento. Na sequência, vamos abordar a aceleração escalar instantânea e depois a gente vai falar da classificação dos movimentos, do movimento acelerado e do movimento retardado. Já tínhamos visto no último módulo o movimento progressivo e retrógrado, então agora nós vamos ver o acelerado e o retardado. O que significa aceleração escalar média, né? O que ela mede na realidade, né? Ela mede a variação da velocidade em função do tempo. Então, só existe uma aceleração escalar não nula quando a velocidade escalar do objeto está variando, né? Quer seja aumentando, quer seja diminuindo. Então, desde que ocorra a variação da velocidade, ou seja, desde que a velocidade do móvel varie, significa que a aceleração escalar média existe. Então, eu vou grifar, ó, a aceleração, ela está relacionada com o quê? O que é importante a gente observar? A variação da velocidade, então a velocidade tem que variar, em relação ao tempo, como é que esse tempo vai tá sendo alterado, né? Então, qual que seria a expressão da aceleração escalar média? A m é ΔV, que é a variação da velocidade, dividido por ΔT, que é a variação de tempo. Esse ΔV é a diferença entre a velocidade que eu estou chamando de V2 e a velocidade que eu estou chamando de V1. A velocidade V1 é no início do intervalo e a V2 é no final do intervalo. O intervalo de tempo ΔT é a diferença de T2 menos T1, onde T1 é o tempo no início do intervalo e T2 é o tempo no final do intervalo. Quais são as unidades que nós vamos usar para a medida de aceleração média, né? Como é a variação da velocidade sobre a variação de tempo, a unidade da aceleração será a unidade da velocidade sobre tempo. Um exemplo, né? Se a velocidade está em km por hora e o tempo está em segundo, a unidade da aceleração vai ser km por hora por segundo. Se a velocidade está em metro por segundo e o tempo em minuto, a unidade vai ser metro por segundo por minuto. E no sistema internacional, a velocidade é metro por segundo e o tempo é segundo. Então, nós vamos ter metro por segundo, que vai ser igual a metro por segundo elevado ao quadrado. Eu vou grifar também, porque aqui é muito importante a gente observar essa unidade, metro por segundo elevado ao quadrado, é uma unidade que nós vamos usar muito, né? Ela é a unidade do sistema internacional. Então, esse sistema internacional é o sistema que a gente utiliza em física, né? A gente sabe que o tempo é medido em segundos, a posição em metros e a velocidade é medida aí em metros por segundo. E a aceleração agora a gente está vendo que vai ser o quê? Metro por segundo ao quadrado. Bom, vamos resolver um exemplo agora de cálculo de aceleração escalar média, né? Vamos ler com cuidado a questão que está sendo colocada para nós. Determine a aceleração escalar média de um carro que varia sua velocidade de 54 km por hora para 144 km por hora, isso em 20 segundos. E ele pede duas respostas. Ele quer a primeira em km por hora por segundo e a segunda em unidades do sistema internacional, que é metro por segundo ao quadrado. Bom, a gente vai primeiro anotar os dados, né? Se a velocidade do carro começa em 54 e termina em 144, então nesse trecho eu vou falar que a velocidade começa é a V1 com 54 km por hora, depois a velocidade final do trecho, que eu chamo de V2, é 144 km por hora,
E o intervalo de tempo, ΔT, em que isso ocorre é 20 segundos. Dessa forma, como é que eu encontro a aceleração escalar média, né? É importante a gente observar que nesse item eu não preciso mudar a unidade, né? Ó, eu tenho aqui quilômetro por hora, nós temos aqui quilômetro por hora e nós temos segundo, né? E ele quer em quilômetro por hora, que é a velocidade, dividido pelo tempo que está em segundo. Então, as unidades do item A não precisam ser transformadas, né? Elas contemplam o que o problema está pedindo. Dessa forma, a aceleração escalar média ΔV é V2 menos V1 e ΔT é T2 menos T1. Ou seja, eu vou ter 144 km por hora menos 54 km por hora, que é o V2 menos V1, dividido pelo intervalo de tempo, que é 20 segundos. A nossa aceleração média vai ser igual a 144 menos 54 é 90 km por hora, dividido por 20 segundos. Isso é igual a 4,5 km por hora por segundo. No item B, a gente tem um problema, né? Por quê? Porque ele está pedindo para a gente agora, não em quilômetro por hora por segundo, ele está pedindo agora para a gente em metro por segundo ao quadrado. Significa que nesse momento, a gente vai ter que transformar as velocidades. Como é que eu transformo, né? Eu vou dividir, a gente vai dividir aqui por 3,6. E essa velocidade aqui, que era 54 km por hora, ela vai ser exatamente igual a 15 metros por segundo. Então, o valor de V1 que nós vamos usar não é mais 54 km por hora, né? A gente vai usar aqui 15 metros por segundo, né? A mesma coisa aqui a gente vai fazer com esse 144, né? A gente vai dividir esse fator por 3,6, né? Ao dividir por 3,6, nós vamos encontrar que a nossa velocidade não vai ser mais 144, né? Ela vai ser igual a 40 metros por segundo. Então, nós não vamos usar na letra B nem o 54, nem o 144. Nós vamos usar que V1 é igual a 15 metros por segundo e V2 é igual a 40 metros por segundo, né? Só vou mudar aqui o marcador, né? Pronto. Então, como é que isso fica, né? A aceleração média é ΔV, que é V2 menos V1, sobre ΔT, que é T2 menos T1. Isso fica 40 metros por segundo menos 15 metros por segundo, e o intervalo de tempo está 20 segundos, ou seja, 40 menos 15, 25. 25 dividido por 20 dá 1, desculpa essa vírgula aqui, né? Isso aí vai ser 1,25 metros por segundo elevado ao quadrado, tá? Bom, na sequência a gente vai ver a aceleração escalar, mas não é a média, né? A gente tinha acabado de ver a média, agora a gente quer a aceleração escalar, mas a gente quer a instantânea, né? Ou seja, a cada instante, exatamente naquele momento, a gente quer calcular a nossa aceleração. Então, a aceleração escalar instantânea, ela representa a aceleração do móvel naquele instante, né? E a gente já viu isso, né? A gente faz o cálculo por um processo chamado de derivação, a gente vai fazer a derivada, análogo ao que a gente viu com a velocidade instantânea. Então, se eu quero aceleração instantânea, só estou colocando a letra A, isso é a derivada da velocidade em relação ao tempo, é o dv dt, né? Então, eu preciso ter a expressão da velocidade. Ao derivar agora a velocidade em relação ao tempo, eu tenho a aceleração. Quando nós vimos a velocidade instantânea, era a derivada da posição em relação ao tempo. Aqui a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Bom, vamos fazer um exemplo agora do cálculo da velocidade, da aceleração instantânea a partir das funções da velocidade. Então, vamos ler o exemplo 1 com um pouquinho de cuidado, né? O exemplo 1, ele está pedindo a seguinte coisa: determine
a expressão da aceleração instantânea, então ele quer a aceleração, dos movimentos representados pelas funções da velocidade em função do tempo dados abaixo. Então, ele vai dar a função da velocidade e pedir a aceleração. Então, quem que é a primeira? Velocidade é igual a 6t mais 9, né? A gente sabe que a aceleração é a derivada da função velocidade em relação ao tempo, é dv dt. Ao derivar 6t, eu tenho 6 e a derivada de 9 é 0, né? É importante só para a gente recordar como é que nós fazemos a derivada de 6t, o expoente aqui é 6t a primeira, né? Então, eu multiplico o expoente pelo número que está multiplicando t, fica 1 vezes 6, nós vamos ter o fator 6. T a primeira eu tiro uma unidade, vira t elevado a 0, que não aparece na minha expressão. E um número sozinho, sem estar multiplicado pela variável t, a derivada dele é 0. Por isso que a derivada de 6t mais 9 é a aceleração e ela é constante, ela vale 6 metros por segundo elevado ao quadrado. Na letra B, nós temos uma equação mais complexa, né? A velocidade é 4t ao quadrado menos 15t mais 32. Bom, como é que eu acho a aceleração, né? É a derivada da velocidade em relação ao tempo, é dv dt. Então, quem que é a aceleração? A derivada de 4t ao quadrado. O 2 multiplica o 4, dá 8, né? T ao quadrado virou t a primeira, então eu tenho o primeiro termo 8t. A derivada de menos 15t é menos 15 e a derivada de 32 é 0. Então, a aceleração é 8t menos 15 e a unidade dessa aceleração no sistema internacional é metro por segundo ao quadrado, né? Se a velocidade agora é igual a 12, quando eu vou encontrar a aceleração, fazendo a derivada de 12, a aceleração é igual a 0, indicando que o meu movimento é uniforme, né? Porque a velocidade não depende do tempo, é uma velocidade constante e, consequentemente, não tem aceleração. São as duas características aí do movimento uniforme. Bom, exemplo 2. Determine a expressão da aceleração instantânea a partir da posição. É interessante que aqui eu achei a aceleração instantânea a partir da velocidade. Agora eu quero a aceleração a partir da posição, né? Então, a primeira equação, posição, S, é igual a menos t ao quadrado mais 24t menos 63. Ao derivar pela primeira vez essa equação, eu tenho a velocidade. Então, a velocidade instantânea, não é a aceleração aqui, é a derivada da posição em relação ao tempo. A derivada de menos t ao quadrado é menos 2t, a derivada de mais 24t é 24 e a derivada de menos 63 é 0. Como eu encontrei a equação da velocidade, se eu derivar a equação da velocidade, agora eu acho a aceleração. Então, a derivada de menos 2t, está faltando ali o sinal, deixa eu acrescentar o sinal, né? A derivada aqui, ó, de menos 2t é menos 2. Me desculpem que está faltando o sinal negativo. E a derivada de 24 é 0. Então, interessante, ó, se for dada a equação da posição, eu derivo a primeira vez e eu tenho a velocidade, derivo mais uma vez e eu tenho a aceleração. Então, eu tenho que derivar duas vezes. Se for fornecida só a equação da velocidade, eu preciso fazer só uma derivada para ter a aceleração, né? Na sequência, a gente vai ver o exemplo B, né? A posição é 6t mais 9, então eu vou ter que fazer duas derivadas, né? Com a primeira derivada dessa equação que ele deu, eu acho a velocidade. A derivada de 6t mais 9 é 6. Para achar a aceleração, eu derivo agora essa equação e a aceleração é 0, né? Ou seja, quando a posição é uma função de primeiro grau, a velocidade é constante e a aceleração é 0. Quando a posição é uma função de segundo grau, a velocidade depende do tempo, mas a aceleração é constante e a gente tem um movimento uniformemente variado. Então, isso é extremamente importante, né? Vou até marcar para vocês, ó. Então, se a posição for uma função de primeiro grau, a velocidade não depende do tempo, é constante e a aceleração é 0. Agora, se a posição for uma equação de segundo grau, a velocidade
varia linearmente com o tempo, então a velocidade varia e a aceleração é constante. E aí nós temos um movimento uniformemente variado, né? Bom, na sequência, a gente vai ver o que é um movimento acelerado, né? Então, é um movimento em que o módulo da velocidade aumenta com o passar do tempo. O módulo significa que é o valor sem o sinal. Então, se a sua velocidade, por exemplo, é mais 10, mais 20, mais 30, o módulo está aumentando. Mas se ela for menos 10, menos 20, menos 30, o módulo também está aumentando. Porque o módulo eu pego o valor absoluto sem considerar o sinal. Uma outra forma da gente ver esse movimento acelerado é comparando o sinal da velocidade e da aceleração. Se os dois sinais forem iguais, o movimento também é um movimento acelerado. Então aqui, olha, o móvel ele está caminhando para a direita, né? Bom, ele está caminhando para a direita, a velocidade dele era 60, depois foi para 40, depois foi para 20. Isso não é um exemplo de um movimento acelerado, né? É muito importante a gente perceber isso, né? Por que que ele não é, né? Porque quando o móvel está andando, o módulo da velocidade está diminuindo. Então, isso aqui é um exemplo que não é um movimento acelerado, né? Porque o móvel está caminhando para a direita, a velocidade começou com 60, diminuiu para 40, diminuiu para 20. Então, o módulo da velocidade não está aumentando. Isso não é um exemplo de um movimento acelerado. Agora, se a velocidade for positiva e a aceleração for positiva, ou a velocidade negativa e a aceleração negativa, significa o quê? Que o módulo da velocidade vai aumentar. E aí nós vamos ter um movimento acelerado, tá? Quando a velocidade e a aceleração possuem o mesmo sinal. Ou a velocidade e a aceleração são positivas, que foi o primeiro exemplo que a gente viu aqui com vocês, ou a velocidade é negativa e a aceleração é negativa. Então, é muito importante, né? Para saber se o movimento é acelerado, eu tenho que olhar o módulo da velocidade. Se ele aumenta com o tempo, ele é acelerado. Se ele diminui, ele não é acelerado. E agora, uma outra forma de ver é olhando o sinal da velocidade e da aceleração. Se a velocidade e a aceleração tiverem sinais iguais, ou os dois sinais positivos ou os dois negativos, eu também tenho um movimento acelerado, né? Como é que eu chamo de um movimento retardado, né? É quando o valor numérico da velocidade, o módulo da velocidade, ele diminui com o passar do tempo. É o que está acontecendo aqui com o nosso motociclista, né? A velocidade era menos 30, então negativo significa só que ele está andando contra a orientação da trajetória, né? Ele está indo no sentido que os espaços diminuem, mas a velocidade era 30, depois foi 20, depois foi 10, ou seja, o módulo da velocidade diminui com o tempo, né? Eu também posso verificar que é retardado olhando os sinais da velocidade da aceleração. Então, se a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, eu tenho aqui uma força indo contra a velocidade, então essa velocidade vai diminuir de módulo. Do mesmo jeito se a velocidade for negativa e a aceleração positiva. É importante a gente classificar o movimento quanto à velocidade e quanto aos dois, velocidade e aceleração. Então, se a velocidade é positiva, como nós vimos lá no módulo anterior, significa que o móvel está andando no sentido positivo da trajetória, então eu tenho um movimento progressivo. Se a velocidade for negativa, ele está andando contra a orientação da trajetória, então eu tenho um movimento retrógrado. Agora eu posso ter velocidade positiva e aceleração positiva. Sinais iguais, ele é acelerado. Então, velocidade positiva e aceleração positiva é um movimento progressivo acelerado. Se a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, os sinais são diferentes, então eu tenho um movimento retardado. Ou seja, velocidade positiva, aceleração negativa é um movimento progressivo retardado. Se a velocidade é negativa e a aceleração é positiva, sinais diferentes é um movimento retardado, então é um retrógrado retardado. E se a velocidade é negativa e a aceleração é negativa, os sinais são iguais, então, além de ser retrógrado, ele é acelerado. Então, para saber se é acelerado ou retardado, não basta ver só o sinal da aceleração.
eu tenho que ver o sinal da aceleração e da velocidade. Sinais iguais, acelerado. Sinais diferentes, o movimento é um movimento retardado, né? Como exemplo, a gente vai classificar o movimento descrito aqui em cada um desses desenhos, A, B, C, D, né? Então, vamos olhar a letra A, né? A velocidade é 80 km por hora e ela vai para 20 km por hora, mas ele está andando no sentido positivo do eixo, né? Então, é progressivo porque a velocidade é positiva, mas por que é retardado? Porque de 80 diminuiu para 20. No item B, o móvel está andando contra a orientação positiva, ele está andando no sentido que os espaços diminuem, ó, a velocidade é negativa. Então, ela é retrógrado e a velocidade de 30 para 20 está diminuindo, então é um retrógrado retardado, né? No item C, olha, o sentido positivo é para a esquerda e ele está andando contra o sentido positivo da trajetória, né? A velocidade aqui era menos 80 e vai para menos 100. Então, é um movimento retrógrado, porque ele está andando contra a orientação da trajetória, mas é acelerado, porque de 80 aumentou para 100. Então, é um movimento retrógrado acelerado. No item D, a orientação positiva é para a esquerda e ele está andando para a esquerda, então é um movimento progressivo. De 60 aumentou para 80, então é um movimento progressivo acelerado, tá bom? Agora é muito importante que vocês vejam a videoaula da parte 2, porque é lá que nós vamos trabalhar com as equações do movimento uniformemente variado, tá bom?